aqueles que acreditam que quem tem HIV, quem pegou HIV é promíscuo, né? Porque antigamente se pensava assim, não, eu estava namorando um rapazinho lindo, e aí eu fiquei doente, aí eu peguei todas as doenças. Um fulano mandou te dizer que é para você fazer um exame de AIDS. Naquela época nem se existia. Exatamente, Rufus. Primeiro começou a coceira, depois uma tosse longa. Eu cheguei lá, o médico olhou pra mim e falou: quanto tempo você sabe que você tem HIV? Tesouro, imagina que você sai com um cara e um tempo depois um amigo dele te liga e fala: gata, vai fazer um exame de AIDS. O que você pensaria? Isso aconteceu com a nossa amiga Chuva. E o mais surpreendente nem foi o dia que ela foi fazer o exame de fato. Foi o que aconteceu depois que ela recebeu o diagnóstico. Chuva, quantos anos você tem? 46 anos. 46 anos. Você vive com HIV há quanto tempo? Rufus, desde 1996. Então, são 24 anos, né? Ai, não sei, eu sou de humanas, eu não consigo fazer conta assim na pressão, não. 96, 2006, 2016, não, 27. 27 anos. Meu Deus, é mesmo, a gente já tá em 2023, vai fazer 27 anos. 27 anos. Isso mesmo. Pois é. É bastante, é uma vida, né, Rufus? É uma vida, gata, quase a minha idade. É verdade. Então, como que começou isso? Como que o HIV entrou na tua vida? Tá, eu vou te dar um pequeno contexto para os ouvintes entenderem, tá bom? Claro, lógico. Assim, olha, eu me lembro, eu gostava muito de um forrozinho que tinha perto da minha casa. Eu ia sempre lá, entendeu? E aí depois eu fui morar mais longe, mas eu fiz amizade com umas meninas e eu levava essas meninas para esse forró também. Uhum. E um dia, no final do forró, a gente estava quase indo embora já, eu estava com uma das minhas amigas que era muito bonita. E a gente viu um rapaz passando do outro lado da rua. E esse rapaz, ele tava assim, toda roupa com o uniforme do Corinthians, sabe? O menino era muito bonito. Sei, aquela cara de jogador de futebol vagabundo, torcedor. Não, melhor ainda, sabe o Forrest Gump, contador de histórias? Sei. Aquele ator, como é que ele chama? Eu esqueci o nome dele. Eu também esqueci, mas com certeza alguma das nossas ouvintes vão lembrar e vai comentar aqui embaixo. Vai lembrar, Agora eu esqueci o nome dele, mas ele era idêntico. Ele era muito bonitinho e parecia aquele ator que é a cara do Dan Scuba, né? Sei, o Tom Hanks. Então, isso, o Tom Hanks. Exatamente, isso. Então, e ele era muito bonito. E eu olhei pra ele, só que ele gostou da minha amiga. Entendeu? Aí ele foi, chegou na gente e aí ele acabou dando um beijo na minha amiga. E depois o tempo passou. Só que eu sempre ia lá sozinha. Nesses dias, e quando ele ficou com ela estava lá, depois não estava mais. E uma outra vez, quando ela não estava, ele veio me perguntar dela, só que ela era uma moça muito boa de lábia. Entendeu? Então eu comecei a conversar, chavequei, peguei o rapaz. Aí eu peguei o rapaz, eu tava de olho primeiro, né? Aí eu peguei o rapaz. E aí a gente começou a começamos a namorar. A gente tava namorando há 3 semanas. E aí a gente marcou o encontro e era uma sexta-feira da paixão, eu me lembro. Era em abril de 1996. A gente se encontrou, a gente foi comer alguma coisa fora e depois a gente acabou parando no motel. 3 semanas depois que a gente já estava namorando. Então você ficou 3 semanas só de beijinho nele e na terceira semana você foi pro abate. Isso, na terceira semana. Isso,
Entendeu? Para aqueles que acreditam que quem tem HIV, quem pegou HIV é promíscuo, né? Porque antigamente se pensava assim, não, eu estava namorando um rapazinho lindo, né? Muito bonitinho. Tá. Rufus, agora que vem a parte que se não fosse trágico seria cômico. Quando a gente foi lá pro Vamos Ver, o rapaz quis usar camisinha, Rufus, entendeu? Mas eu com meu olho grande, o frasco do veneno era muito pequeno. Se é que você me entende. Mas era bem pequeno mesmo, Meu entende? Deus, era pequeno assim, lamentavelmente pequeno. Isso, aqui é triste de olhar e de sentir também, Sei, entende? sei. Aí o que acontece? O meu olho grande fez com que assim, ele falou, não, vamos usar camisinha. Aí eu falei, mas com camisinha eu já não tô sentindo nada. Não, vamos sem. Por isso que eu costumo dizer que eu peguei. Não passaram pra mim, foi eu que peguei, Rufus. Porque foi sua decisão de não usar o preservativo. Foi a minha decisão. E aí, ele relutou. Não, porque aí ele sempre tenta jogar a culpa, né? Mas será que você não tem alguma coisa, sabe? Eu falei, não, que naquela época pouco se falava disso, campanha zero, entendeu? O que se conhecia, Cazuza. Naquela né? época era coisa de gay, né? Você pensava, só gay tem. E prostituta, gays, né? Então, e eu tinha quase zero entendimento. A gente só entendia de morte. Pegou, morreu, acabou. Então, assim foi. Pronto. Lá foi o frasco de veneno, minúsculo, ok, acabou. Foi sem preservativo mesmo, ele terminou tudo dentro de você. Isso. Tá. Entende? Foi. Aí o que acontece? Eu não gostei. Então, depois eu terminei com ele. Só que um pouco antes, quando a gente estava indo embora, ele me contou uma historinha. Olha, você tem certeza que você não tem nada? Você não tem nenhuma doença? Porque o meu pai acabou de morrer, eu tenho que cuidar da minha mãe. Você tem certeza que você não tem nada? Ele insistiu muito nisso, Rufus. Ele ficou meio paranoico com esse assunto. Ficou muito paranoico. E aí eu falei, não tenho nada não, nem precisa se preocupar com isso, tal, passou. Só que depois eu terminei com ele. Na outra semana, eu terminei com ele, porque eu não gostei do que eu vi e nem do que eu fiz. Não era obrigado. Claro. Só que esse rapaz, ele não entendeu por que eu terminei com ele. E aí ele ficava me ligando todos os dias no meu trabalho, 1h da tarde. Ele tinha até o apelido o cara da uma. Da 1h da tarde, todo dia. E ele ficava insistindo nesse assunto, sabe? Por que você terminou comigo? Por que você terminou comigo? Você tem alguma coisa? Por que você terminou comigo? Só que eu nem me ligava, gente, como eu era dispersa naquela época, Rufus. Então, e aí o tempo foi passando. Só que logo após isso, isso foi em abril, 2 meses depois, Rufus, uma amiga de uma amiga precisava de doar sangue para ela, porque ela foi fazer uma cirurgia. Então, eu me solidarizei e fui. Foi eu e essa minha amiga, entendeu? Doar sangue para essa minha colega. Mas eu fui sem intenção nenhuma, só com a intenção de ajudar mesmo. O exame de HIV, não, o exame de sangue total, né? Da doação de sangue da minha amiga chegou na casa dela. Só que o meu não chegou, entende? Só que eu ainda fiquei tranquila e despreocupada. Só que de tanto esse rapaz insistir, eu parei de atender ele no telefone. Aí um dia ele mandou um primo dele me ligar, e esse primo dele falou assim, ô Chuva, o fulano mandou te dizer que é pra você fazer um exame de AIDS. Naquela época nem se existia. Exatamente, Rufus. Aí ele falou escrachado, entendeu? Ele mandou você fazer um exame de AIDS. Aí o negócio entrou na minha cabeça. Eu entendi tudo, porque de tanta paranoia com aquilo. E meu exame não tinha chegado. Aí eu falei, quer saber? Eu vou procurar saber por que não chegou. E foi ao mesmo tempo, assim, foi uma coincidência, na verdade, você ter feito um exame de sangue e ele te ligar nesse período.
total coincidência. Eu nem tava me ligando naquela paranoia dele. Tanto que hoje eu tenho certeza que foi isso por essa insistência desse rapaz. Entende? Claro. E aí eu falei, tá bom, vou fazer. Aí eu liguei lá e eles falaram, deu um problema de coagulação no sangue de vocês, no seu sangue, então você tem que vir aqui e voltar a fazer um novo exame. E aí eu fui, fiz um novo exame, esperei 40 dias, porque naquela época era assim, né? Tudo demorava. E quando eu liguei lá para saber se estava pronto, eles falaram, sim, mas você tem que vir buscar. Aí pronto, né? Já fui na mão. Nesses 40 dias você ficou só pensando nisso 24 horas por dia? Com certeza. Eu fiquei pensando, entendeu? Por quê? Porque aí o primo dele já tinha falado escrachado. Claro. Aí não tinha mais o que pensar, né? E ainda meu exame não tinha chegado, ainda minha amiga tinha chegado. E não sei se você entende, mas assim, se o da minha amiga não tinha dado negativo, eu jurava que o meu também tinha dado, entendeu? Opa, porque a gente tinha um lance... lógico, as duas... Não, as duas tinham um lance com uma mesma pessoa. Entendi. Ela também tinha ido pra cama com esse cara. Não com esse, com um outro que a gente estava em comum no mesmo tempo. Vocês dividiam um homem. Entendi. Exatamente. Aí você pensou, se o dela deu negativo, o meu também vai dar, porque a gente tá com a mesma pessoa. Exatamente. Foi o que eu pensei. Entendi. Eu dei um resumão aqui pra quem me reconhecer não entender. Porque, né? Bom, então, Rufus, aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu costumo dizer que eu vou escrever um livro, e o meu livro já tem até um nome. É Vida Após a Vida. Porque eu já tive que morrer demais pra viver. Eu já morri muito pra estar viva hoje, sabe? Eu já renasci das cinzas várias vezes. E essa foi uma delas. Quando eu cheguei lá, que a doutora me chamou, e ela perguntou pra mim, por que você foi doar sangue? Eu falei pra ela, não, eu fui doar sangue porque uma colega minha precisava de que doasse sangue no HC, então eu fui, né? E ela falou, olha, os seus exames estão tudo ok, só que você é HIV positivo. E eu falei pra ela, mas o que é isso, doutora? Eu não tinha ideia do que era HIV. Se falava AIDS naquela época, né? Não era HIV. Aí ela falou assim, não, você tem um vírus que pode se transformar em AIDS e tal. E ela me explicou. Naquele momento, eu esqueci de mim. E eu só lembrava da minha amiga. Doutora, mas a minha amiga... Aí eu contei pra ela. A minha amiga, eu e ela, tal, divide a mesma pessoa. Mas o dela deu negativo. Por que o meu não? O que pode ter acontecido? Aí ela falou, olha, pode ter acontecido que ela pode ter se contaminado, mas até com 2 meses não consta. Então me dá o nome dela para eu tirar o sangue dela do banco de sangue. E eu fiquei lá tentando lembrar o sobrenome do meio da minha amiga, que eu não lembrava. Aí eu fui e lembrei. Foi aí que eu voltei assim. Aí eu olhei para ela e falei, eu posso chorar? Aí ela falou, pode. Aí que eu caí em si, Rufus, eu chorei. Ali eu nasci de novo. Eu morri naquela sala, naquele consultório. E ali eu nasci de novo. Só que eu nasci sem um pingo de juízo. Porque o meu pensamento era, a partir de hoje, eu só vou viver intensamente e morrer em terra. É simples. Entendeu? E aí eu fui lá para fazer um exame que tinha que fazer no HC e não voltei mais lá, Rufus. Em 1996. Eu só fugi. Eu só fugi. E quando eu cheguei, a única pessoa que eu podia desabafar, essa pessoa que eu estava no momento, que eu dividia com essa amiga, sabe? E quando eu contei para essa pessoa, ele entrou em desespero, porque naquela época tudo era só preconceito. Ele entrou em desespero, entendeu? E aí ele, ficou do meu lado, mas me deu uma abandonada, entendeu? Entendi. E aí ele foi correndo fazer um exame particular.
que também naquela época demorava. E demorou 30 dias. E essa parte também é muito bonita. Quando deu 30 dias que ele foi buscar o resultado, ele me ligou, eu fui até ele, e eu lembro muito bem, até hoje. Ele fez assim, ó. Ele colocou o resultado em cima da mesa. Ele olhou pra mim e falou assim, eu tava sentada, ele falou, levanta. Aí eu levantei, ele falou, me abraça. Depois de 30 dias sem um abraço. Sem ninguém saber, só ele. Ele falou, me abraça. Ele me abraçou tão forte, tão forte. Eu comecei a chorar, ele começou a chorar, e ele falou, você me perdoa? Aí eu falei, por quê? Porque eu te abandonei, eu não podia ter te abandonado nesse momento, você ficou sozinho, você me perdoa? Aí, claro, eu perdoei. Entendeu? E desde aquele dia, nunca ele largou a minha mão. Hoje a gente não tá mais junto, a gente ficou junto por 15 anos. Meu Deus. Porque eu não quis mais, sabe? Mas ele tem HIV? Não, Rufus, deu negativo. Não tinha. Não tinha. E ele continuou comigo. Ele continuou comigo como amigo, ele continuou comigo como rede de apoio, ele continuou comigo como parceiro, sabe? Em tudo, na vida e na cama. Graças a Deus, entendeu? Esse foi o primeiro apoio que eu tive. E, Rufus, eu guardei isso pra mim dos 19 até os 23 anos, só pra mim, sem contar pra ninguém. Caramba, da minha família. Você tinha 19 anos quando aconteceu isso? 19. Uma menina, eu já morava sozinha, porque eu moro sozinha desde os 15, né? Desde os 15 anos que eu morava sozinha. E eu não contei. Eu lembro que 2 anos depois, eu ainda contei para as minhas irmãs num passeio na praia. A gente estava tomando um banho depois do mar, sabe? A gente estava tomando um banho no banheiro coletivo, as 3 tomando banho junto. As minhas 2 irmãs mais velhas, e eu contei para elas. Coitadas, né? Na hora elas me apoiaram, depois ficaram sem chão. Porque para mim era uma coisa, sim, morreu inteiro, mas para elas não. Minha irmã vai morrer. Sabe? Só que eu nem me preocupei com isso. Depois que eu fiquei sabendo. Mas os meus pais só ficaram sabendo quando eu fiquei doente. Porque você não foi fazer o tratamento, né? Exatamente, eu fugi por 4 anos. Eu fugi do tratamento por 4 anos. E aí eu fiquei doente, aí eu peguei todas as doenças. Eu peguei escabiose, sapinho genital, herpes genital. Eu saí dos 52 quilos para 46 quilos. E no final de tudo isso, eu ainda peguei pneumocistose. O que é isso? É uma pneumonia que só dá em pessoas que estão completamente debilitadas, tipo pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, sabe? Pessoas completamente debilitadas. Eu peguei pneumocistose nos 2 pulmões. Mas nesses 4 anos que você não estava se tratando, você estava vivendo uma vida assim, normal? Intensamente normal. Eu só cuidava dos outros. Porque aí quando eu arrumava namoradinho, eu usava camisinha com eles e não deixava transar sem camisinha de jeito nenhum. Claro. Aí quem não deixava mais era eu. Por quê? Porque eu pensava em proteger eles. Mas não cuidava da minha saúde, né? Mas você não se cuidava, mas eu imagino que você devia ter esse pensamento todos os segundos desses 4 anos. Todos os segundos. Eu quero morrer e não quero levar ninguém comigo. E eu não tô sendo hipócrita. Até hoje eu penso assim. Sabe? Eu vou morrer, mas vou só. Não vou levar ninguém comigo. Eu só parei de sonhar um pouco, porque eu achava que eu ia morrer mesmo. Parei de sonhar. Eu era louca pra ser mãe. Eu queria ser mãe aos 18. Com 19 eu ainda não tinha engravidado. Eu perdi o sonho de ser mãe. Entendeu? E aí, depois eu fiquei doente, quase morri no dia do meu aniversário. Mas nesses 4 anos você não aconteceram coisas fora do comum no seu corpo? Estranhas mesmo? Não, nada. Só no final, em 1996, em 2000. No ano de 2000 que começou a aparecer. Primeiro começou a coceira, depois uma tosse longa, entendeu? Aí as coceiras eu vi que era escabiose, e depois quando eu comecei a ficar magrinha e doente, veio a herpes e o sapinho genital. Nessa altura, quem sabia já desse segredo? Só quem sabia nessa altura era o meu parceiro,
e as minhas 2 irmãs que eu tinha contado. Uhum. E a minha outra irmã também eu contei pra ela, depois, já em 1999, eu contei pra ela, a minha irmã de coração também. Acho que eram umas 3 ou 4 pessoas que sabiam. Aí você ficou doente, você teve que procurar ajuda. Não, eu já tinha essa minha rede de apoio, entendeu? Não, E tava comigo sempre. Isso. Aí, assim, quando eu fiquei doente, eu fiquei 1 mês com pneumonia em casa sem saber que era pneumonia. Porque eu não ia no médico pra nada. Eu ficava lá tossindo, com falta de ar, achando que tava com asma. Aí um dia, não deu mais, eu falei, não, tem que ir no médico. Aí eu cheguei no médico, fui fazer o exame do pulmão. Quando o rapaz levantou, assim, a chapa, ele falou, nossa, você sabe o que você tem? Aí eu falei, não. Aí ele falou, então leva isso aqui pro doutor rápido. Bem assim, o rapaz de raio-x, né? Quando eu cheguei no doutor, ele falou, garota, você tá com pneumonia nos 2 pulmões. Olha isso aqui, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é tudo, tá faltando oxigênio. Aí eu falei, ixi, doutor, então me dá um encaminhamento rápido para as clínicas, porque eu sou HIV positivo. Ele, você é doida? Ele assim, mas você não faz acompanhamento, não? Você é louca? Eu falei, sim, eu sou. Nossa. E dali, eu passei em casa e já fui direto, de táxi. Na época nem Uber existia. Fui de táxi pro Hospital das Clínicas. E aí, quando eu cheguei com uma amiga no Hospital das Clínicas, tinha uma fila enorme, ela olhou pra mim e falou assim, desmaia agora. Porque eu vou lá dentro e vou trazer a maca, você vai entrar. Maluco. Quando eles chegaram com a maca, eu tava no chão lá, desmaiada. Fingindo que tava desmaiada. Mas fingindo, né? Com o olho meio aberto. Eu tava fingindo, eu desmaiei mesmo, fingimento, né? E aí eu passei na frente. Quando eu entrei, que a médica olhou pra mim. Por que eu tô te contando isso? Porque tudo tem um contexto. Eu cheguei lá, a médica olhou pra mim e falou, quanto tempo você sabe que você tem HIV? Aí eu falei, tem 4 anos. Ela, por que você não se tratou? Eu, doutora, eu achei que morreu em terra, então eu nem vi fazer tratamento. Ela olhou pra mim e falou, se você acha mesmo que é assim, então eu vou te explicar. É assim que vai funcionar, ó. Primeiro você vai ficar doente, depois você vai ficar muito doente, você vai emagrecer, ficar internada, secando em cima de uma cama, todo mundo com dó e com nojo de você, porque você vai estar pele e osso, seu corpo em ferida pura, você vai sofrer muito num leito de hospital, aí depois você vai morrer. Tem certeza que você quer morrer? Ou você prefere lutar pela vida? Aí eu falei, eu acho melhor lutar pela vida, é mais fácil. Ela falou, então vamos começar o tratamento, a gente vai te internar agora. E aí eu fiquei 2 dias internada no hospital, lá é uma superlotação. Aí eles falaram, dá pra você fazer o tratamento e tomar os remédios em casa. Só que eu morava sozinha, Rufus. Então não tinha como eu me tratar em casa. No primeiro dia eu já piorei total. Essa minha mesma colega me pegou, me colocou dentro do táxi, voltou pro hospital. E no hospital, na época, era o ANCA, que era lá no Frei Caneca, que era a casa da AIDS. Aí de lá eles já me colocaram de ambulância e me levou 2 dias depois pro Hospital das Clínicas de novo. E esse dia era dia 15 de dezembro. Era dia 15 de dezembro, à noite. E eu me lembro como hoje, eu subindo na maca, subindo de elevador pro quarto, bem na hora do meu aniversário. Meia-noite na hora do meu aniversário. Eu ainda tinha uma crença limitante de que as pessoas sempre morrem 2 meses antes ou 2 meses depois do período do aniversário. Eu falei, morri. Morri que eu vi. E eu tava lendo o livro de Allan Kardec, O Nosso Lar. Eu falei, pronto, já sei até pra onde que eu vou, né? Que legal. Que isso, Rufus, mas era dia 16 de dezembro e eu ia viajar pra Atibaia no dia 22 de dezembro. Aí eu falei, o doutor chegou lá e eu falei pra ele, doutor, me dá tudo que é remédio aí, porque eu tenho que ir embora sexta-feira, porque sexta-feira eu tenho que viajar. Mas eu lutei tanto pela vida, eu comia tudo que tinha na minha frente. Até da mocinha do lado que não queria comer, eu comia também. Rufus, com 5 dias eu saí do hospital. E consegui me tratar em casa. E eu fui para Atibaia. Ainda fiquei 10 dias em Atibaia. E até
Até aí é quando eu comecei o meu tratamento, tá? Sabe aquele sonho, Rufus, de ser mãe? Sei. Que eu tinha morrido? Em 2002 eu descobri que esse sonho não estava morto. Que eu podia ser mãe. Eu comecei a fazer um acompanhamento no GIV. O GIV é uma ONG, uma ONG de pessoas com HIV, sabe? E lá, fazendo terapia em grupo, eu descobri que eu podia ser mãe. Que meu filho não ia pegar. Que não ia nascer. Aí eu fui pesquisar e conhecer sobre tudo. Se eu te falar que a minha bebê tem 19 anos e foi negativada com 9 meses, você acredita? Eu acredito, mas vamos deixar claro que isso era uma época onde não tem a informação que a gente tem hoje, né? Exatamente. E isso foi lá em 2003, entendeu? Lá em 2002 e 2003. Então, todo mundo achava que, assim, pegou, não pode ter filho, vai passar pro filho, vai passar pro marido, entendeu? Hoje a gente sabe, né, que eu faço tratamento, tomo remédio e sou indetectável. Na época eu não sabia disso. Não, na época eu não tinha nem ideia, né, que era assim. Mas aí a sua filha, você engravidou, você fez acompanhamento, a sua filha nasceu com vírus? Sim, o bebê nasce com o vírus, mas não é o vírus. É como me ensinaram, é assim, ó, o bebê nasce com os meus anticorpos. O bebê não tem anticorpos quando nasce com anticorpos da mãe. Ah, tá, entendi. Depois que ele cria o seu próprio anticorpo, o que ele faz? O anticorpo dele mata o meu. E com isso, mata o vírus também. Ah, então a sua filha não contraiu HIV? Não contraiu. Ela nasceu com o vírus do HIV, mas ela não contraiu o HIV. O meu conceito, desde muito, muito tempo atrás, é esse. O HIV dentro e a minha vida fora. Eu não uso HIV como escudo, eu não uso HIV como arma. Entendeu? Não coloco como prioridade na minha vida. Porque uma pessoa diabética coloca o diabetes como prioridade na vida dela, ela só trata. Uma pessoa com lúpus, com chagas, coloca a doença na frente ou só o tratamento na frente? Não, ela só vai lá, trata e continua a vida dela normal. É isso que eu vivo. Eu vejo o HIV hoje, não só eu, como várias pessoas, veem o HIV como uma doença que ela só não tem cura, mas tratamento ela tem. Então, é ele dentro e eu fora, eu respeitando ele e ele me respeitando. Pronto. E seus pais? Entendeu? Aí eles ficaram sabendo. Os meus pais eu tive que vomitar. Eu vomitei na cara deles, literalmente. Porque quando eu estava doente, lá em 2000, eles foram me visitar. Ninguém perguntou o que eu tinha, ninguém olhou meu prontuário. Não julgo meus pais. Eles eram simples e humildes, tá? Não julgo. Só que eles não prestaram atenção. As minhas irmãs desesperadas falavam pra minha mãe, que a minha mãe é crente, entendeu? Então a minha mãe tem muita fé. E Deus revela pra ela a dor, sabe? E as minhas irmãs ficavam, mãe, pelo amor de Deus, a senhora vai morrer. E a senhora não vai lá no hospital. Ela, calma. Deus está me mostrando que é pra vida, não é pra morte isso. Calma. Eu tenho paz. E a minha mãe chegou e foi me visitar, ela comprou uma revistinha de novela, sabe aquelas revistinhas Ana Maria, na época? Ela comprou a revistinha, ela chegou lá, oi, como é que você tá? Eu tava lá, 46 quilos, com um negócio no nariz, para respirar. A minha mãe sentou no chão, assim, ó, do lado da minha cama, e ficou vendo as revistinhas de novela, tranquilaça. Sabe? O meu pai, nessa época, ele tomava um remédio lá, porque ele tinha epilepsia, e ele estava bem mal, sabe? Bem mal. Então ele foi lá, olhou e foi embora pra casa. Ninguém entendia. Aí quando eu saí do hospital, que eu voltei de viagem, que eu fui lá, e ele pegava e falou assim, mas o que você tem mesmo? Gente, como vocês foram no hospital e não viram o prontuário? Não, eu não olhei. Aí eu tenho AIDS. Aconteceu assim, 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 assado. Como que vocês não perceberam? Vocês não perguntaram pro médico nem nada. A minha mãe, eu sabia que você não ia morrer mesmo. E ficou por isso. Meu pai melhorou depois disso, tá? Eu acho que no jeito simples deles, a sua mãe pelo menos
Mostrou de um jeito que ela tava confiante na tua vida. Isso, exatamente. Foi. E até hoje, quando a gente conversa sobre isso, ela fala, eu nunca achei que era pra morte, eu sabia que você não ia morrer. E o meu pai, que tava ruim, melhorou. Meu pai acho que levou um choque de realidade. Ele melhorou, ele ainda viveu mais alguns anos ainda depois daquilo. E o corintiano, você nunca conversou com ele? Não, Rufus, eu vi esse corintiano uma vez depois, naquele mesmo forró. Entendeu? E aí, eu tava lá no fundo e ele foi até mim. Ele olhou pra mim e falou, você tá bem? Aí eu olhei pra ele e falei, eu tô bem, mas não graças a você, né? Eu não quero falar com você, você sabe o que aconteceu. Aí ele, eu saí e nunca mais olhei na cara dele, nunca mais eu vi ele. Nunca mais eu vi ele. Você acredita? Acredito. Que eu fiquei tão possessa que eu não fui tirar satisfação, eu não fui brigar com ele, eu não fui nada, eu fiquei com ódio dele. E aí eu só foi esse momento que eu conheci. Eu falei pra ele, eu estou bem não graças a você, né? Porque se fosse por você... E hoje, ele do quê? passados, sei lá quantos anos, mais de 20 anos, você tá bem. Sim, eu tô bem, Rufus, graças a Deus. O meu médico, ele fala que eu tenho mais saúde que ele. Faço tratamento, tomo remédio, e agora consultas ele uma vez por ano, sou indetectável, e assim, eu não contamino ninguém, entendeu? Já tive 4 maridos depois disso, todos eles sabem, todos eles sabem até hoje, todos eles aceitaram. E nenhum deles era também? Não, nenhum deles foram contaminados. Não contaminados, isso eu sei que não, mas eles já não eram quando te conheciam? Não, nenhum. Não, nunca namorei um HIV positivo, porque eu não conheci. Tem um nome, né? Relacionamento soro... Soro... Ai, já esqueci agora. Ai, também esqueci. Soro discordante. Isso, todos os meus eram. Soro discordante. E sempre que você contava, não tinha nenhum grilo. Não teve, você acredita? Todos eles aceitaram numa boa. Até os namoradinhos entre um casamento e outro. Porque não foram assim, seguidinhos, né? Teve muito tempo sozinha também e namorando. Os namorados também não se importavam. E agora vai uma alerta para os homens. Homens e mulheres, gente, tomem cuidado. Tomem cuidado, porque o HIV, o HPV, ele fica incubado no organismo de qualquer pessoa até 10 anos, de 10 a 15 anos. O HPV é mais ainda, de 10 a 15 anos fica incubado no organismo sem se manifestar. Agora, a pessoa conhece hoje, aí vai, vou usar camisinha, não conheço a pessoa, começa a namorar daqui um mês, a gente já tá namorando, a gente já se conhece. E não usa mais, Rufus. Só que o HIV ou outra DST pode estar lá. Cara, o que ficou pra mim foi só um aprendizado. Entendeu? Espiritualmente falando, essa carga, se fosse em outra pessoa, ela poderia não conseguir carregar. Só que se Deus deu pra mim, eu consigo carregar até o fim. Entendeu? E você lembra do José de Alencar? O ex-vice-presidente da República? Ah, sei. Que ele viveu a vida inteira com câncer e ele estava velhinho e falou, o câncer não vai me matar. Eu vou morrer de velhice, mas o câncer não vai me matar. E você viu que ele morreu bem velhinho? E com câncer, tá? Mas não foi o câncer, ele morreu de idade lá, velhinho. Eu digo a mesma coisa, sabe? Eu criei, desculpa, não sei se eu fui ou se eu voltei, mas eu criei a minha filha para ter total independência, para não dar trabalho para ninguém. Até eu descobri que quem vai cuidar da minha filha quando eu morrer é os filhos dela. Porque não vai. Eu achava que eu ia morrer cedo, entendeu? Até passar 10 anos, 20 anos, 21, 22, 23. Ixi, agora não vou mais não. Agora eu vou longe. Tenho até preguiça de morrer agora. Dou muito valor pra minha vida. Cuido da minha saúde. Hoje, balada já não me enche os olhos. Homem não me enche os olhos mais. Entendeu? Eu digo que eu sou aposentada por invalidez. Mas a minha aposentadoria de afetiva, sabe? De relacionamento. Eu sofri.
Eu me quebrei todinha no meu último relacionamento, então eu tô aposentada por invalidez, não quero mais saber. E a minha vida só melhora, só prospera, só melhora, minha cabeça só melhora, entendeu? O HIV tá aqui e a minha vida tá aí, entendeu? Brilhando, Rufus. Rufus, eu te amo. Eu já maratonei você, entendeu? Eu te conheci daquela moça que fez entrevista com você sobre mãe narcisista e desde lá não te perco um vídeo. Te adoro suas histórias, adoro o seu jeito de contar. Você deixa tudo leve. Te adoro, continua sempre assim. Obrigado de coração e obrigado por compartilhar essa história de vida, de vitória, de muita vida. Vida. Vida após a vida sempre.